como é possível se organizar para conseguir um emprego mesmo sem ter estagiado? Essa é a nossa grande pergunta. Primeiro, desenvolva as habilidades que você teria desenvolvido em um estágio. Quais são essas habilidades, Angel? Essas que a gente acabou de falar. Mostrar muita vontade de aprendizado, educação, contato com o cliente, aprender a software de desenho e mostrar, já que você já é formado, né? Mostrar diferente do que um estagiário não tem, mostrar um conhecimento teórico e prático de projeto que na hora de contratar, o que um escritório quer? Ele quer saber se você é da Unesp, da Unicamp, da USP ou da PUC ou do Mackenzie, sei lá. Isso é muito pouco relevante. O que ele quer saber é se você consegue resolver o problema que a gente tem. O escritório, um emprego, não é um lugar de filantropia. É uma troca. Você resolve um problema e você é remunerado por isso. Então você precisa mostrar habilidades tais que resolvem esses problemas. Como por exemplo, conhecimento teórico. Você precisa saber o que é flexão, cisalhamento, o que estribo resolve numa viga, o que é abertura de fissura, né? Você demonstrar esse conhecimento teórico na prática, certo? Saber integral aqui vai te salvar de nada. Mas se você conseguir aplicar a integral à resolução de um problema de flexão composta numa viga, te ajuda muito. Então, demonstrar conhecimento teórico sólido e na prática. Você vai demonstrar isso. Muitas vezes, o que a gente faz? Se for contratar uma pessoa que não fez estágio, mas que numa entrevista se identificam a familiaridade com termos de estruturas, consegue discutir ali brevemente uma estrutura. Nós vamos fazer uma semana de teste com esse cara. Uma semana ou duas, vamos combinar. Ou o primeiro mês, você vai ficar um mês aqui no escritório e nós vamos fazer um teste. E nesse teste o que a gente espera não é que o cara chegue no primeiro dia resolvendo todo o negócio. É óbvio que não. Mas espera que ele demonstre essas habilidades. Ou seja, quando for discutir uma viga, ele sabe com cisalhamento. E a gente consegue discutir em cima daquilo, de acordo com o que a norma diz. E aí ele consegue demonstrar que ele é flexível e que ele é adaptável. O que é flexível e o que é adaptável? Flexível é aquela pessoa que está disposta a mudar de opinião. Isso é importante, porque é uma discussão técnica, né? E adaptável é mais do que isso, é aquela pessoa que se molda àquele ambiente. Então ela não, porque uma flexibilidade, você muda a sua opinião hoje, amanhã mudou de novo. Adaptável é aquela pessoa que se molda à cultura daquele escritório. E isso é muito desejável. Tem pessoas que entram e são muito inflexíveis, tem a opinião dela e acabou. E muita coisa na engenharia é opinião diferente. Só que o escritório tem a sua mentalidade. Quer dizer que a mentalidade do escritório não pode mudar? Pode. Mas quem está chegando, quem está no começo, primeiro você só ouve. Primeiro você só aprende. Primeiro você se adapta. E depois, com o tempo, você eventualmente sugere alterações. Então, demonstrar esse conhecimento teórico e prático. Demonstrar habilidades computacionais. Né? Imagina, cara que não consegue nem escrever um e-mail direito, cara que não consegue modelar algo no TQS, por menor que seja, não sabe fazer uma viga, uma peculiaridade, o escritório vai te treinar. Mas como lançar uma viga no TQS, não espera que o escritório vai te ensinar isso, não vai.
nem para um estagiário. Não vai. Ele vai melhorar o seu processo. Mas a fazer o básico do básico não é função do escritório. Antônio de Goiânia, obrigado. Habilidade de comunicação, você indica alguma coisa? David, eu indico bom senso. Aqui eu indico bom senso. Os nossos alunos master vão passar por um treinamento agora de comunicação com clientes, mas no escritório é bom senso. Você saber ouvir mais do que falar, você ter um português correto. Poxa, eu tô cansado de ver engenheiro que não sabe escrever fachada com X, trabalho refazido. São coisas assim que chegam a dar desespero, né? Então aqui eu acho que é muito bom senso. Habilidades computacionais é o uso dos softwares com fluidez. Aqui passou, você precisa dominar não, mas treinou um pouquinho, quebra a cabeça, volta. O cara às vezes continua treinando aquilo em casa, no outro dia chega com aquilo resolvido. E a próxima coisa, capacidade, aprendizado rápido. Capacidade de aprendizado rápido. Então, capacidade de aprendizado rápido. Cara, explicou uma vez, não entendeu? Na segunda, você se esforça mais e aprende. Explicou até. Precisou explicar 3 vezes a mesma coisa. Provavelmente o nosso escritório não fica, tá? Então, talvez alguns tenham mais paciência que isso. Essa capacidade de aprendizado rápido, isso é essencial em um escritório. E capacidade de resolver ou de sugerir resoluções. Estamos com um problema, aquele cara que vem e fala fora da caixa, mesmo sem medo de errar, né? E aí se constrói o conhecimento dentro disso. Então isso é um processo, uma habilidade importante. E eu vou adicionar aqui que é a capacidade de ler um projeto. Se a pessoa não sabe ler um projeto já feito, imagina fazer. E de visualizar o projeto espacialmente. Às vezes eu sinto que isso é uma grande dificuldade, né? Isso tem que ser desenvolvido, claro, ninguém nasce com isso. Mas alguém olhar uma planta, uma forma, uma armação, uma indicação de um furo e visualizar aquilo lá na obra. Como que aquilo é lá na obra, efetivamente. Enxergar isso com clareza, o que está lá na obra. As pessoas têm dificuldade disso. Ordem de grandeza das coisas. Muito desejável que você tenha a habilidade de olhar para uma viga e pelo menos imaginar que, por exemplo, exageros. Eu olhei e tem uma viga de uma casa com vão de 4 metros, uma carga de residência, e que ele se der 4 barras de 1 polegada numa viga dessa, muito provavelmente está errado. E aí esse senso de ordem de grandeza das coisas fazem com que você acenda um alerta e vai verificar aquele ponto. Então, ordem de grandeza das coisas é muito importante para quem quer ter essa. Pode ser desenvolvido durante um estágio se faltou. Acho que essas são as principais.